Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem nunca ouviu aquela palavra, Jesus te ama, né? E as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, ela nos afirma isso aí, que Jesus nos ama, né? E é verdade, Ele nos ama muito, demais da conta, e Ele se importa com a minha vida e com a sua, com a nossa situação, com os nossos problemas. Ele se importa, né, com todas as pessoas, Ele se importa com os problemas que estão acontecendo no mundo afora, né? Até que muitas pessoas pensam que Deus não se importa com as coisas, com as pessoas, com o mundo, né? Mas Deus se importa demais da conta, Deus se importa com o povo, Deus se importa com a raça humana. Ele se importa tanto, se importou tanto, né, que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra que Jesus, ele se importou tanto, que Deus se importou tanto, que ele morreu, Jesus morreu numa cruz, né? Se entregou para morrer na cruz do Calvário, né? Para salvar a minha alma e a sua, para salvar o povo, para salvar aquele que nele crê, né? Eu vou deixar uma palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, que está aqui em Lucas, que está na Bíblia, né? Que está na Bíblia, em Lucas 18, e o versículo 35 ao 43, né? Quem tiver uma Bíblia aí na mão, é bom que acompanhe. E quem não tiver, depois, né, dá uma conferida, né, nas escrituras, né, aqui no que eu estou lendo, né, para o meu e para o seu coração, que Deus, né, vai falar ao nosso coração através das escrituras sagradas, através do Evangelho. Está escrita assim a palavra de Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Recupere a visão. A tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Louvado seja Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, né? Nos ensina, nos fala nesta noite, né, a respeito daquele acontecimento, que Jesus ia passando, assim como nós acabamos de ler, louvado seja Deus. E naquilo que Jesus ia passando, com uma multidão atrás dele, um cego, mendigo que mendigava à beira do caminho, né, perguntou o que era aquilo, que barulho era aquele que estava acontecendo, louvado seja Deus. E falaram para ele que Jesus Nazareno ia passando. Nisso que ele ouviu que Jesus ia passando, ele logo começou a gritar, a clamar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E a palavra diz que as pessoas, a multidão repreendia, queria parar ele, né? Queria impedir ele de clamar, de gritar por misericórdia a Jesus. Ele estava clamando misericórdia a Jesus, e aquele povo que ia seguindo Jesus no caminho queria atrapalhar aquele homem de clamar a Jesus. E ele ainda mais gritava, ele não se intimidou, não parou, porque tinha pessoas querendo parar ele de clamar a Jesus. Aí que ele clamou mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que só Jesus podia resolver a situação dele, né? Tem pessoas que estão ouvindo essa pregação nesta noite, que estão ouvindo assistindo esse vídeo, né? Em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, né? Que precisa, né? Que precisa clamar a Jesus, que precisa de Jesus para resolver o problema da vida dele. Assim como aquele homem que clamou a Jesus, né? Ele não perdeu a oportunidade. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, né? Há muito tempo nós ouvimos falar que Jesus vem aí, né? Há
há muitos anos esta mensagem é pregada. Jesus vai vir, vai voltar, vai levar a igreja dele, vai levar o povo escolhido, vai levar o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, né? Há muito tempo nós ouvimos falar essa mensagem, né? Há muito tempo nós escutamos falar isso. Então, se nós escuta até hoje, é momento, e agora o momento é esse, de nós começar também, como aquele cego que gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu vizinho, do meu povo. Tem misericórdia desse povo, dessa nação, desse mundo. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Tem compaixão, tem misericórdia. Aquele mendigo começou a clamar por misericórdia, mas queria parar ele, que ele pedia misericórdia a ele. Nós temos que pedir misericórdia à nossa alma, a nós, os seres humanos. A cada um de nós devemos clamar a Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor vai voltar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Né? Quem não se lembra, e quem nunca ouviu falar, e quem nunca leu, né, daquele homem que estava na cruz, quando Jesus foi crucificado, tinha dois ladrões, né? Uma à direita, outra à esquerda, né? Um do lado do outro, Jesus no meio, né? No meio de pecador ali, até na hora de morrer, ali crucificado, Jesus estava no meio dos pecadores, e ali Jesus, né, estava ali na missão, fazendo a missão que lhe foi determinada pelo Pai, né? E um deles lembra de mim quando chegar no paraíso, louvado seja Deus. Aquele homem teve a oportunidade, antes de morrer. Talvez tem pessoa nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, nesse dia, nessa madrugada ou qualquer hora, que talvez não terá outra oportunidade. Não vai ter outra oportunidade. Aquele mendigo teve aquela oportunidade, ele não perdeu tempo, não. Ele começou a gritar: tem misericórdia de mim. Aquele homem que estava na cruz teve a última oportunidade dele. Lembra de mim quando estiver no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Aquele homem teve o privilégio de estar com Jesus no paraíso, né? Porque ele reconheceu Jesus como Salvador, que podia salvar ele daquela cruz. Ele não pediu Jesus para tirar ele da cruz, ele pediu Jesus para lembrar dele quando estiver no paraíso. Ele reconheceu quem era Jesus. E nesta noite muita gente reconhece quem é Jesus. Olha para você ver aqui na palavra. Tinha um povo atrás de Jesus, seguindo Jesus, e tinha um mendigo na beira do caminho. Ele estava na beira e de repente ele entra no caminho. Na hora que ele escuta que era Jesus, o que é que ele faz? Sai da beira e vai para o caminho clamando: tem misericórdia de mim. O povo que seguia Jesus queria impedir o homem que estava à beira e agora estava no caminho gritando: tem misericórdia de mim. E aquele povo queria impedir ele. Mas de repente, por ele perseverar, olha, irmãos, minha irmã, meu irmão e minha irmã, que parece que Jesus não está dando ligança para nós. Parece que Jesus não está ligando para a nossa situação, que foi dito no começo nessa palavra, louvado seja Deus, que Jesus se importa com o seu problema, com a sua vida, com a sua situação. Jesus se importa demais, louvado seja Deus. E Jesus se importava com aquele mendigo. Jesus passou justamente ali porque aquele mendigo, Jesus tinha uma obra na vida dele e que ia realizar ali, louvado seja Deus. Mas Jesus fez que nem ouvia, Jesus fez que nem estava ligando com ele, gritando. Né? E ele foi gritando, perseverando, até que Jesus parou. A palavra diz que Jesus parou e mandou chamar, né? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, versículo 7, que pede e dá. Pede e dá-se-vos-á. Louvado seja Deus, está escrito: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele homem pediu, aquele homem buscou, aquele homem se esforçou, né, para poder, ainda que queria impedir ele, mas ele não deu ligança para isso, não. Ele foi atrás do alvo, que é Jesus. Meu irmão, nosso alvo é Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. Jesus de Nazaré vem aí, como diz as Escrituras, louvado seja Deus. Como ele mesmo falou, Jesus de Nazaré vai voltar. Dia e hora ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Aleluia, mas unicamente o Pai. Jesus vai voltar, meu irmão, louvado seja Deus. E aquele mendigo, aquele homem cego e mendigo começou a clamar. Queria impedir aquele povo que estava atrás de Jesus,
queria impedir ele. Louvado seja Deus. Olha o que aconteceu no versículo 41. Não, no versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Olha o que Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Ele queria ver. Louvado seja Deus. E Jesus lhe disse, recupera a visão. A tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Olha a fé que esse homem tinha em Jesus, que Jesus podia curar a vista dele. Louvado seja Deus. Que Jesus podia fazer um milagre na vida dele. Jesus falou, a tua fé te salvou. A fé em Jesus tanto salva para fazer um milagre, e a fé em Jesus tanto salva para aleluia, salvar a nossa alma, louvado seja Deus. E a palavra de Deus afirma que a fé que salva é só em Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores. Quando aquele homem recebeu o milagre dele por Jesus de Nazaré, sabe o que ele fez? Está escrito aqui a palavra de Deus. Ele seguiu glorificando a Deus. Ele seguiu Jesus glorificando a Deus, louvado seja Deus. E o que é que o povo fez? Aquele povo que antes estava impedindo ele, querendo atrapalhar ele, o que é que o povo fez? E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Através da vida do mendigo, do cego e mendigo, que Jesus restaurou a vista dele, o mendigo seguiu Jesus louvando a Deus, né? Seguiu Jesus, foi atrás de Jesus, seguindo ele. E aquele povo que também antes estava seguindo, antes do mendigo, o que fez? E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Deus tanto fez uma obra na vida do cego e mendigo, e também fez a obra na vida do povo que já estava seguindo ele. Jesus fez a obra na vida do povo que estava seguindo ele. Louvado seja Deus. Meu irmão, nós ouvimos falar faz muito tempo. Jesus vai voltar, Jesus vem aí. Tem muitos, assim como eu e como nós todos, ouve que Jesus vem aí, que Jesus vai voltar, louvado seja Deus, mesmo seguindo Jesus pelo caminho, louvado seja Deus. Olha o que Deus fez através da vida. Deus curou o mendigo, e aquele mendigo, através do milagre na vida dele, aquele povo que antes estava querendo impedir o mendigo, começou a louvar a Deus seguindo Jesus, junto com ele. O povo ali começou a seguir Jesus. É tempo de nós seguir Jesus, através do Evangelho, da Palavra de Deus, glorificando a Ele pelo caminho e não querendo impedir e atrapalhar ninguém de que clama Jesus de Nazaré, que clama a Ele, aleluia, por misericórdia. É o momento de nós clamar por misericórdia. Louvado seja Deus. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Amém? Eu agradeço a oportunidade, né, que você tem, que eu tenho nesta noite. Agradeço a Deus pela oportunidade, né? E que dê um joinha nesse vídeo aí, para que ele também chegue a mais pessoas, né? Para ele ouvir o Evangelho, né? E assista também vídeo das pessoas que pregam o Evangelho de Jesus com sinceridade, com verdade, nas Escrituras Sagradas. Amém? Eu agradeço, e que Jesus abençoe você, a sua família inteira, em nome de Jesus. Graças a Deus.